Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses. A carta, a carta do apóstolo Paulo tem o objetivo de suprir uma lacuna. Nesse momento, Paulo ainda não havia conhecido a igreja que se estabeleceu naquela cidade, naquela região, a igreja de Colossos. Tá? Então, Paulo envia uma carta. E nessa carta ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que ele se propõe a ensinar através do seu ministério, tudo que o apóstolo Paulo se propõe a transmitir aos discípulos e às igrejas sobre a pessoa de Jesus Cristo, há um endereçamento aqui também nessa carta à igreja de Colossos. E ele diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de reflexão. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo Jesus. Se algumas pessoas chegaram ao conhecimento ou a algum conhecimento de Deus através de outros indivíduos, através de outros seres, quer sejam anjos, quer sejam principados, quer sejam tronos, quer sejam soberanias, não é nossa responsabilidade avaliar o quão de Deus eles conseguiram conhecer através desses meios. Através do estudo da natureza, da criação, através da observação dos astros, qualquer que seja o meio. Se alguma coisa de Deus, se algum conhecimento de Deus essas pessoas conseguiram alcançar, nós não estamos questionando. Nós não estamos questionando e não é nosso propósito questionar ninguém em relação à maneira, aos modos, eu falo maneirismos, né? Os costumes da sua fé, da sua crença ou das suas tradições. Entretanto, como cristão, nós reconhecemos e afirmamos que somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Absolutamente tudo que há em Deus habita corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a distinção, isso é o que distingue a fé cristã das demais religiões. Tá? Nós não temos nenhum problema com nenhuma religião. Nós não temos nenhum problema com a maioria das manifestações religiosas e de fé que estão aí no mundo atual. Tá? Nós não temos nenhum problema. Mas nós reconhecemos que a plenitude de Deus habita corporalmente na pessoa de Cristo. Isso nos diferencia em termos de fé. Tá? Isso nos caracteriza como cristãos. Aí se você é católico cristão, evangélico cristão, pentecostal cristão, cristão, também não me preocupo com absolutamente nada disso. Já deixamos bastante claro a concepção de igreja de Cristo, na qual nós acreditamos. Tá? E ela não se encontra em nenhuma denominação ou em nenhuma instituição cristã. Mas todas têm sua participação no conceito de igreja, de corpo de Cristo Jesus. Paulo está afirmando aqui quem é Jesus Cristo. Qual era o problema da igreja lá de Colossos? É o problema de todas as igrejas. Todas as igrejas, quando surgiram no seu início, tinha aquela turminha lá, vocês têm que se converter ao judaísmo, vocês têm que praticar a circuncisão, tem que isso, tem que aquilo, toda a regulamentação, toda a estrutura da cultura religiosa judaica. E o apóstolo Paulo se colocou contra isso. Ele não impôs as tradições judaicas aos cristãos. Tá?
é o mesmo Deus, mas ele não impôs as tradições judaicas. Não agradava ao apóstolo Paulo observar a igreja como uma caricatura de uma sinagoga ou algo assim. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, compreendeu, ela tinha o seu papel no mundo, o seu papel totalmente missionário, na verdade, né? O objetivo da igreja é totalmente missionário, é viver a fé e, através da vida, transmitir a fé, comunicar a fé. A igreja não se fecha, a igreja ela não é voltada só para si. A igreja ela é o corpo de Cristo, então ela atua em favor de todos aqueles que necessitam, de todos aqueles que anseiam, todos aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Todos aqueles que são injustiçados, todos aqueles que são oprimidos, todos aqueles que clamam a Deus pedindo por socorro. Então a igreja, ela expressa a verdade de Deus em Cristo Jesus. Há muito de Deus a ser recepcionado pela igreja cristã. Há muito de Deus. Há muito de Deus que está em Cristo Jesus. Se a igreja busca ou não, isso é problema da igreja. Agora, enquanto cristão, você tem o direito de saber e você tem o direito de se beneficiar da verdade. Se outros não querem, é problema dos outros. Você não precisa esperar que outro dê a partida e corra e você vai seguindo ali o caminho. Siga você o seu caminho. Siga você o caminho da verdade. Siga você o caminho da justiça. Siga você o caminho da santidade. Tá? O caminho da santidade não tem nada a ver com caricatura, não tem nada a ver com bizarrice, não tem nada. É um caminho que aceita que há limites. Que há limites. Você pode viver bem, você pode desfrutar de praticamente tudo que existe nessa vida. Porém, há limites. Por que há limites? Porque há responsabilidades. Se há responsabilidade, haverá também uma responsabilização. Tá? Quem é Jesus Cristo? O que ele fez por nós? Paulo lembra no versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Em Cristo Jesus, Deus nos resgatou do domínio, do poder das trevas. Ah, mas a minha vida sempre foi boa, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que a sua vida sempre foi boa. Graças a Deus que você não enfrentou problemas ou dificuldades. Ficamos todos muito felizes, muito embora a maioria das pessoas que nós conhecemos tem aqui ou acolá alguma dificuldade. Uns mais, outros menos, mas invariavelmente todos que nós conhecemos padecem de alguma angústia, alguma frustração, alguma decepção, algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno, algo que não lhe satisfaz, né? Uma busca por uma satisfação, por um prazer, por um estar saciado, né? Por um estar satisfeito e pleno. Há uma resposta de Deus em Cristo Jesus também para isso. Porque em Cristo Jesus, Deus nos livra da escuridão das trevas. Mas que escuridão é essa? É o desconhecimento de Deus. Não, mas eu sempre soube de Deus. Soube de ouvir dizer, tal qual Jó. Mas em Cristo Jesus você é convidado a conhecê-lo de uma maneira muito mais próxima e intensa, a ponto de poder chamá-lo de Pai. Ou de que a sua vida expresse esse sentimento de gratidão, de afeto ou de comunhão. Em Cristo Jesus, por quê? Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Alguns tiveram um privilégio que nós só teremos na eternidade. Mas nós vivemos pela fé. Mas alguns tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele, de sentar-se à mesa, né? De partilhar o pão, a mesma comida, os momentos de alegria, os momentos de decepção, tristeza, os momentos de fé, os momentos de oração, a percepção da carência humana, a certeza de que Deus
proveria, satisfazendo as necessidades de todos aqueles que se aproximavam. Vendo ele vencer o cansaço, a fome, o sono, a sede, para fazer a vontade de Deus, esses homens tiveram um privilégio que para nós só na glória. Só na glória. Eles o viram como homem, eles o viram como irmão, eles o viram em carne e sangue, ele esteve ao lado deles. Isso é algo fantástico, é algo que levou os apóstolos e muitos dos discípulos, né, centenas e centenas deles, a um estado de reflexão, a um estado de devoção, a um estado de entrega, de comunhão, de obediência impressionante. Impactou o mundo, pelo menos o mundo romano naqueles dias. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram com suas caravelas na Índia, encontraram reminiscência lá de um cristianismo, Veja como foram atuantes os apóstolos, os discípulos. Vejam como trabalharam. Vejam como não economizaram os pés. Caminhando em embarcação, foram em todo lugar em que havia uma sinagoga, e onde não havia sinagoga, eles também foram para comunicar essa verdade de que Deus nos resgatou do domínio das trevas. E diz mais: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Está em voga agora, né, alguns livros antigos aí, que tem essas hierarquias celestiais. Tem alguns cristãos, uns cristãos estranhos. Eles se apresentam como profundos conhecedores de algo que a Bíblia não explica, de algo que a Bíblia não esclarece, de uma estrutura hierárquica espiritual que a Bíblia não coloca. O apóstolo Paulo, aqui ou acolá, ele faz referências ao pensamento judaico da época, que era o pensamento comum da época, tá? Não era o pensamento doutrinário formal, era o pensamento da fábula, dos mitos, das lendas, das histórias, de uma tradição que se formou paralela à religião. Então, quando fala de tronos, soberanias, fala de uma estrutura, de uma ordem angelical, e Cristo é colocado acima, porque ele é o criador de todas as coisas. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. João fala: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Marco, isso também nos distingue das demais religiões? Sim, nós acreditamos que Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que nasceu da Virgem, mas sempre existiu, antes da fundação do mundo. Nós acreditamos nisso. Os místicos também, alguns místicos judeus também, eles chegaram a algumas conclusões paralelas às que estão no Evangelho de Jesus Cristo, conclusões paralelas, mas eles veem indicativos no texto do Antigo Testamento, no próprio livro de Gênesis, de que há um ser que é apresentado como Deus, que, segundo esses místicos, não seria propriamente Deus, mas seria o agente comunicador do eterno, da divindade, no que tange não só a criação, mas todo o relacionamento com o universo. Tá? Os místicos chegaram a essa conclusão. Aí dá briga entre eles. Eles saíram brigando para lá e para cá, né? Porque alguns têm medo de aceitarem a fé cristã. Alguns têm sérios receios. Alguns têm muitas dúvidas. Mas até o pensamento místico que extrapola a
a nossa estrutura mental, né, muitas vezes, né, eles chegam a algumas conclusões impressionantes, tá? Muito impressionantes, tá bom? Não precisa, eu não estou querendo seduzir ninguém para o misticismo, só estou dizendo que eles chegam a algumas conclusões incrivelmente impressionantes, no que diz respeito ao exercício dos poderes espirituais, dos poderes da própria mente humana, da própria concepção espiritual humana. Eles vão até certo ponto, mas não enxergam, não são capazes de ver, não são capazes de enxergar. Porque não há força mística, não há força espiritual, não há força intelectual, não há força moral no homem, não há santidade ou santificação suficiente no ser humano para descortinar a verdade que só é revelada por Deus através de Cristo Jesus. Ninguém vai invadir os céus. Ninguém vai obter o conhecimento da verdade pela força. A Bíblia declara, não é por força nem por violência. Então não precisa ficar esperando o decreto de cristianismo no Brasil. Ninguém vai se tornar cristão por decreto. E ninguém vai deixar de ser por decreto também. É algo que diz respeito à inteireza do ser, do caráter, uma convicção que vai além da realidade. O cristão é chamado para viver na realidade, mas a nossa fé nos conduz para além de toda e qualquer realidade que esse mundo possa nos apresentar. Sejam elas boas, ruins ou mais ou menos, não importa. Não importa. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos qual é a razão da nossa fé. Nós sabemos, ainda que nem todos o saibam em uma estrutura doutrinária, mas é como que um instinto espiritual. Não, é Ele. Eu sei que é Ele. Eu sei que essa verdade vive em mim. Eu sei que no futuro Ele vai se revelar não só para mim, mas para todos. E eu não serei envergonhado diante do meu Deus por permanecer fiel. Tá? A nossa fé nos mantém nesse caminho, nessa estrutura de pensamento. Mas o apóstolo Paulo busca fortalecer ainda mais a igreja de Colossos. Fala, ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha supremacia. A história de Enoque é linda. Parabéns para o Enoque. A história de Elias é fantástica. Parabéns para o Elias. A história de Noé é impressionante. A história de Abraão, a história de Israel, a história de Davi, o relato desses homens é impressionante. É fantástico o que Deus pode realizar através de vidas humanas, quando essas vidas se dispõem a obedecerem a Deus. É impressionante. Mas comparado àquele que é antes de todas as coisas, é o criador de todas as coisas e é o sustentador de tudo, eu fico com Jesus Cristo. Eu permaneço em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se preocupe com anjo, não se preocupe com arcanjo, não se preocupe com trono, não se preocupe com soberania, não se preocupe com domínio, não se preocupe com potestade, não se preocupe com o diabo. Aceite que pela fé em Cristo Jesus você tem livre acesso a Deus, o Pai. Quem garante você diante de Deus é o Cristo eterno. Não é qualquer homem, não é qualquer um, não é mais um. Ele é o único. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primogênito, ele é as primícias. Mas tem o primeiro a ser ressuscitado e ter o corpo glorificado, e habita Jesus Cristo
um corpo glorificado à destra de Deus. Nós temos, a humanidade tem um representante nos céus. A humanidade tem um representante nos céus. E nós estamos muitíssimo bem representados. O apóstolo Paulo estimula a igreja a permanecer firme neste que se fez homem para resgatar a humanidade. Não só a humanidade, tem mais coisas que Jesus Cristo realizou. A cruz é o centro do universo. A cruz de Cristo é o evento principal da história do universo todo. Todo. Veja aqui. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. É Jesus o Cristo. Esse é Jesus Cristo. Ele está sustentando não só a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, esse mundo, mas todos os mundos. Todos os mundos. Todo o universo. Tanto o universo físico quanto o universo espiritual, que excede a nossa capacidade de compreensão. Marco, mas você fala de espiritualidade. Eu falo de espiritualidade. Espiritualidade com os dois pés no chão. Espiritualidade que te ajuda a viver e a sobreviver aqui na Terra. Tá? Se você quer enveredar por uma jornada mística, boa sorte. Boa sorte para você. Já vou de antemão já vou te dizer. Você vai errar. Você vai cometer terríveis deslizes. Tá? Você vai tropeçar. Você vai se expor. Você vai se expor a situações e a forças que você não conhece e não é capaz de controlar. Qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo é o que está aqui revelado. Permaneça em Cristo Jesus. A jornada por ele proposta é nesta vida. É esta vida, é através desta vida. Não adianta tentar fugir. Se você quiser mudar de país, você pode mudar de país, mas é a mesma vida, é a mesma jornada. Serão as mesmas dificuldades, talvez até mais intensificadas. Ah, se você acha que se o governo fosse diferente, a jornada é a mesma. As dificuldades às vezes ajudam. As facilidades muitas vezes atrapalham. Se nós soubéssemos como seria a nossa jornada, mas nós não sabemos. É Deus quem propôs. Foi por Deus proposto. A espiritualidade tem esse objetivo de aceitar a verdade, a realidade de que há um Deus soberano sobre todos os poderes espirituais que você possa imaginar ou ler nesses livros tolos aí ou ouvir desses desajustados aí. Você junta todos e pode pensar em mais um bilhão de seres ou estruturas espirituais, tá? Que não vai mudar absolutamente nada. O cristão não precisa subir escadinha. Ah, o anjinho, o anjo master, o anjo ultra, né? O trono, o querubim. Ah, cheguei no serafim. Não vai chegar, meu irmão. Mas pela fé em Cristo Jesus, que lá está representando toda a humanidade. Olha a porta que se abre de salvação. Olha a porta que se abre de amadurecimento. Olha a porta que se abre de desenvolvimento espiritual. Está aqui, está declarado, não tem mistério, não tem segredo. E continua o apóstolo Paulo aqui. E a vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Jesus Cristo é mais do que suficiente para sustentar as nossas vidas diante de Deus. É a Ele a quem nós devemos recorrer. Em primeira instância, em última instância, na alegria, na tristeza, em toda e qualquer situação, a porta está aberta. E é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A jornada de espiritualidade, ela inicia e ela se conclui na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.